Os Andarilhos. Psicografado por Irene Pacheco. Pelo Espírito, Luiz Sérgio Gomes. Baseado em fatos verídicos. Romance espírita. Sinopse. Otávio é um homem nervoso, e atormentado por uma dor de cabeça que, mesmo após diversos exames, e vários médicos consultados, parece não ter solução. Até que é encaminhado por um amigo a um centro espírita, onde é orientado a iniciar um tratamento espiritual paralelamente a consultas médicas, e então se submete a uma sessão de regressão a vidas passadas. Nessa viagem ao passado, Otávio depara-se com a origem de seus problemas e de seus sentimentos, assumindo uma postura mais responsável perante a sua vida, e mais compreensiva com as pessoas que o cercam, descobrindo-se como um andarilho, um viajante pelas diversas vidas que Deus nos concede para aprendermos, evoluirmos e, finalmente, sermos felizes. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nota editora. O presente livro aborda dois assuntos que devem ser devidamente esclarecidos. Primeiramente falaremos sobre regressão de memória, feita por um dos personagens como parte do tratamento de uma doença. Queremos deixar claro que esse recurso só deve ser utilizado por profissionais devidamente preparados, com profundos conhecimentos do assunto. Empregada com indicação e método adequados, essa prática é uma valiosa ajuda a inúmeras pessoas. A segunda questão é sobre a dor de cabeça de Otávio, um dos personagens principais deste livro. Trata-se de um caso excepcional, pois nem todas as dores de cabeça sem solução clínica são consequências de vidas passadas. A maior parte, quando não é resolvida com tratamento médico, é solucionada com educação mediúnica, principalmente nos casos em que o doente é um médium, que se comprometeu no plano espiritual a desenvolver esse dom, que passa a ser fundamental para o resgate de suas faltas, e sua consequente evolução espiritual. A doença é, então, uma maneira de chamá-lo às suas responsabilidades. A partir do momento em que a pessoa começa a pôr em prática seus dons mediúnicos, no auxílio dos mais necessitados, estudar e vivenciar os ensinamentos cristãos, geralmente as dores desaparecem. Quer apoiar o canal? Seja membro, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Palavras do autor. Estimados leitores, este livro não tem heróis nem vilões. Nele, a própria vida encarrega-se de exercer o papel de personagem principal. Concentra-se na grandeza do ser humano comum em seu aprendizado diário na escola terrena. Viajor da eternidade, o homem encontra na matéria o abençoado laboratório onde pode realizar suas experiências em busca de maior conhecimento. Acompanhando Henrique em suas viagens de estudo ao lado de irmão Pierre, vamos entrar em contato com criaturas de carne e osso como qualquer um de nós. Seja pelos seus sonhos, seja pelas suas angústias e incertezas, iremos por certo nos identificar com eles. O nome dos personagens foram propositadamente alterados, visto que estão encarnados. A vida deles irá naturalmente se encadear dentro de uma trama abrangente que as mãos invisíveis do destino vão tecendo sutilmente, sem nos darmos conta. Neste modesto trabalho não queremos demonstrar nenhuma tese de grande monta, a não ser a de que estamos no momento crítico do grande salto de qualidade rumo a uma civilização mais equilibrada e justa. A palavra de ordem é tomar consciência, assumir o papel que nos cabe como agentes transformadores do caos social por meio de nossa própria mudança interior. Isso feito, em meio à aventura do cotidiano, haveremos por reconhecer magnífica e resplandecente a inteligência suprema do Criador, iluminando os caminhos que nos conduzirão à paz e à felicidade. Gratidão aos membros do canal. Cláudia Costa Vale, Patrícia Damário, Naira Lurian, Espaço do Estudante, Maíra Lengruber Boechat, e Ednilson Pereira. Apresentação.
Em primeiro lugar, vamos à apresentação aos leitores. Henrique está desencarnado há algum tempo, em tarefa de aprendizado na colônia espiritual Vinha de Luz. Como já é de conhecimento da maioria, existem, nas adjacências espirituais do planeta, diversas instituições destinadas a abrigar aqueles que chegam ao plano etéreo, retomando das lutas reencarnatórias. Tais colônias recebem os recém-desencarnados assim que suas próprias condições lhes permitem, tratando-os e auxiliando-os a restabelecer seu equilíbrio emocional e energético. A partir daí são convidados a participar de programas de estudo que abrirão o coração e a mente para a compreensão da vida. Então, descortina-se a visão do que deveriam ter feito e do que efetivamente realizaram na jornada terrestre. Nesse processo de julgamento das próprias atitudes, são auxiliados por mentores amorosos que os estimulam a reconstruir a vida, elaborando um novo programa para um futuro mergulho de retorno às sombras da matéria. E assim, com as bênçãos de Deus, caminham rumo à perfeição na senda evolutiva, escolhendo, pelo exercício do livre-arbítrio, os panoramas floridos e suaves ou as escarpas íngremes e pedregosas que comporão o cenário em que escreverão a própria história. Henrique voltou da sua última existência há cerca de 40 anos. Vivendo em terras lusitanas, exerceu a profissão de professor de história, pois muito o fascinava, como aliás ainda fascina, entender os mecanismos pelos quais o homem vai caminhando ao longo de sua jornada. Procurava entender em profundidade a relação entre o indivíduo e a coletividade, acreditando que ninguém pode existir sozinho no universo. Embora tendo sido criado em família católica, não dispensou às questões religiosas nenhuma importância, além das visitas esporádicas à igreja, atendendo aos deveres da convivência social. Após o desencarne, ocorrido aos 62 anos, provocado pela ruptura de um aneurisma, tivera a graça de ser recolhido pelos companheiros da colônia, enfrentando, como todos, um período mais ou menos longo de convalescência e readaptação à nova realidade. Na fase atual de aprendizado, além das aulas ministradas no grande anfiteatro por dedicados mentores sobre os mais variados temas do conhecimento humano, faz parte de pequeno grupo que recebe a supervisão do irmão Pierre em suas atividades socorristas junto aos encarnados. O objetivo de tais estudos é acompanhar na prática os ensinamentos recebidos nos cursos, principalmente os que tratam das inter-relações dos espíritos com os encarnados. E é em meio a tais atividades que vamos levar aos leitores algumas notícias de um grupo de pessoas em seu cotidiano terrestre. Pierre dedica-se especialmente a acompanhar os passos de Roberto, discípulo que o segue já há muitos séculos e que atualmente encontra-se na matéria exercendo a profissão médica. Em sua última encarnação, no século passado, Pierre também fora médico em território francês. Após retornar ao plano espiritual, vem se dedicando, como tantos outros abnegados, à difusão entre os médicos da terra da realidade espiritual, contribuindo dessa maneira para a implantação de uma ciência iluminada pelo reconhecimento da real natureza humana. Durante o aprendizado, o grupo acompanhará a Beto, assim era mais conhecido o jovem Dr. Roberto Pinheiro de Assumpção em suas atividades profissionais. E assim, lá estão todos apostos, procurando aprender um pouco mais. O pequeno grupo é formado por Henrique, Diogo, jovem simpático e brincalhão, e Marisa. Capítulo 1. Os Andarilhos. Ao atingir a idade de 16 anos, Giuseppe e seu amigo inseparável, Paolo, fascinados pelo espírito de aventura e saturados da vidinha monótona que levavam, não tiveram grandes dificuldades em ir embora de suas casas, em busca de novos horizontes. Numa noite sem luar, enquanto todos dormiam, os dois caíram no mundo, começando assim uma vida de peripécias e confusões. Giuseppe era magro e franzino, mas de personalidade forte, arrojado e impetuoso. Paolo, totalmente ao contrário, era grandalhão e parecia ser bem mais velho que o amigo, tendo um temperamento calmo e tranquilo. Caminharam bastante durante a noite e só pararam exaustos para dormir um pouco,
embaixo de enormes pedras que se assemelhavam a uma gruta. O vento e o frio fustigavam-lhe o corpo, mas o coração batia descompassadamente, inebriado pela aventura e pelo desconhecido. Assim que o sol começou a despontar, levantaram-se e continuaram a marcha durante todo o dia. Caminharam sem se deter nos pequenos vilarejos que encontravam. Ao anoitecer, bastante cansados e famintos, chegaram às imediações de uma pequena cidade, batendo à porta de uma modesta casa à beira do caminho. Senhora, senhora, gritou Giuseppe. Pode nos dar um prato de comida e deixar que pousemos aqui? A velha, com pena dos rapazes, aceitou e deu-lhes abrigo, recomendando que dormissem num cômodo nos fundos. Depois de comerem um prato de sopa quentinha ofertada pela bondosa senhora, caíram em sono profundo. Algumas horas foram suficientes para reanimar os rapazes, que não tardaram a seguir adiante. Logo encontraram um grande castelo em que foram procurar trabalho, sendo logo aproveitados para limpar as cavalariças. Ali passaram alguns meses, conhecendo novos amigos e belas raparigas, pois que, apesar de jovens, ambos já se haviam iniciado nos mistérios do amor. Certa noite, numa pequena taverna, a música alegre embalava os sonhos daqueles homens e mulheres simples em meio à ruidosa conversa. De forma inesperada, alguém provocou Giuseppe, que, impulsivo, após ter bebido bastante, partiu para cima do desafiador, engalfinhando-se em luta corporal. Os presentes tentaram apartá-los, acabaram se envolvendo e a outrora alegre taverna transformou-se em verdadeira batalha campal. Paolo, que até então se mantivera quieto à mesa em que estavam bebendo, observando a briga se generalizar, não pensou duas vezes. Levantou-se e partiu em defesa do amigo. Com o avantajado corpanzil, conseguiu em pouco tempo afastar os agressores e, amparando Giuseppe pelo braço, gritou em tom desafiador. Está bem, vamos embora daqui, mas que ninguém se atreva a atravessar nosso caminho. Todos se calaram, enquanto o grandalhão saía carregando o amigo cambaleante, que sangrava em várias partes do corpo. Chegando ao pequeno quarto que ocupavam, Paolo jogou o amigo na rústica cama e o advertiu severamente. Rapaz, você só sabe arrumar confusão. Quando vai parar com essa mania de querer ser o valentão e provocar os outros? Já estou ficando cansado de apartar brigas e livrá-lo de encrencas. Se continuar assim, chegará o dia em que virarei as costas e deixarei você sozinho. Embora com o corpo todo dolorido pelos socos e pontapés, Giuseppe percebeu que Paolo não estava brincando. Realmente o velho amigo, com seu físico privilegiado, já o salvara de muitas situações difíceis. Com seu temperamento tranquilo, ao contrário de Giuseppe, procurava sempre encontrar uma solução para os problemas por meio do diálogo e da conversa. Está bem. Está bem. Giuseppe murmurou entre os dentes, percebendo a zanga do amigo. Prometo que nunca mais vou arrumar encrencas, mas agora me deixe dormir um pouco. Capítulo 2. Novamente na estrada. Assim que o dia amanheceu, Paolo foi acordado por Giuseppe. Paolo, acorde, vamos embora, rápido. Por que você quer ir embora daqui? Perguntou Paolo. Estamos bem instalados, apesar de tudo, temos trabalho, pensei que iríamos ficar por aqui. Giuseppe, ainda com o corpo dolorido, pôs-se de pé e começou a arrumar a pouca bagagem que possuíam, enquanto falava. Não podemos ficar aqui. Ontem à noite, lembra-se daquele sujeito que brigou comigo? Ele é da guarda e garantiu que não me deixará em paz enquanto não acabar comigo. Logo com quem você foi se meter, hein? O que eu posso fazer? Não sabia quem era ele. Posso usar o sapato hoje? Perguntou Giuseppe, sabendo que não era o seu dia de usar o único par que servia para os dois. Pode usar o sapato, mas e se o soldado vier atrás de nós? E por isso que quero sair o mais rápido possível dessa cidade. Está bem,
Só que depois vou usar o sapato 3 dias seguidos. Disse Paolo, provocando o amigo. Você não vai fazer isso comigo, vai? Perguntou Giuseppe, com cara de preocupado. E claro que não, seu bobo. Vamos embora. Saíram a andar pelo caminho rústico que deixava a cidade. Caminhavam devagar e, naquela ocasião, os dois possuíam apenas um par de sapatos velhos e surrados, e como, apesar da diferença de altura, calçavam quase o mesmo números, fizeram uma pitoresca combinação. Cada dia um andaria calçado, enquanto o outro percorreria a estrada descalço. E assim foram, perambulando pela região, até que chegaram a Todi. Logo se sentiram atraídos pela cidade e, perguntando a um e outro habitante, acabaram, sem grandes dificuldades, conhecendo o Sr. Moringoni, um homem que trabalhava com cavalos. Após contarem suas qualidades de forma naturalmente exagerada, o ferreiro sentiu-se condoído e, mesmo sem acreditar muito no que diziam, resolveu dar-lhes uma oportunidade. Vocês podem ficar aqui trabalhando, mas vão ter de dar duro. Em troca, terão casa e comida. Paolo e Giuseppe se entreolharam e caíram no solo de joelhos, numa cômica cena de agradecimento. O Sr. Moringoni, sem lhes dar muita atenção, virou-se e saiu dizendo: Chega de pilhérias e vamos ao trabalho. Embora brincalhões e até certo ponto irresponsáveis, os dois jovens possuíam bom coração e estavam sinceramente agradecidos ao seu benfeitor. Precisavam parar um pouco com suas andanças e a cidade lhes pareceu bastante acolhedora, principalmente porque no caminho já haviam visto 3 tavernas e cruzado com lindas raparigas. Naqueles tempos, a vida era extremamente dura. Toda a riqueza estava concentrada na mão de poderosos senhores feudais que esmagavam os camponeses com pesados tributos, suprimindo-lhes toda e qualquer possibilidade de emancipação. O trabalho na terra era a ocupação da maior parte daquelas pessoas simples e sem nenhuma cultura. Apesar de trabalharem arduamente, os métodos de agricultura eram primitivos e a escassez de alimentos era constante pelo aparecimento frequente de fatores adversos, como pragas ou invernos rigorosos. Era comum a fome, a miséria e a falta de higiene. A subnutrição acabava provocando surtos epidêmicos de doenças que dizimavam grande parte da população. Aos poucos, entretanto, algumas cidades começavam a se estruturar de forma mais organizada, ganhando até mesmo um incipiente comércio baseado na troca de mercadorias. Começaram a surgir alguns pontos onde as pessoas se reuniam e que mais tarde dariam origem a movimentados mercados. O espírito humano traz em si contradições que o tornam belo e admirável. Assemelhando-se a um pássaro de asas ligeiras, anseia constantemente por voar, explorando novos céus de desconhecidos horizontes. Entretanto, por outro lado, clama por segurança e estabilidade, desejando fincar raízes e estabelecer um território onde possa viver em paz e tranquilidade. Assim também ocorria com Giuseppe e Paolo. Ambos já estavam conhecidos em Todi, tinham Anthony e Francesca, jovens camareiras do castelo, 2 belas namoradas, mas sem perceber começavam a se inquietar com a tranquilidade em que passavam os últimos meses. Até mesmo Giuseppe vinha, com algum esforço, é claro, tentando cumprir a promessa feita de não mais se envolver em brigas e confusões. E a vida seguia seu ritmo monótono, até que um acontecimento novo viria desencadear profundas alterações na vida de nossos personagens. Giuseppe, você viu os novos moradores que chegaram de Orvieto? Ele chama-se Gustavo e tem como companheira uma rapariga de rara beleza, cujo nome é Frederica. É um pequeno mercador e negocia com tecidos que manda vir do Oriente. Acho que vão abrir uma barraca lá no mercado. Não havia reparado, mas vou prestar atenção, respondeu Giuseppe, distraído, enquanto tentava consertar um vaso. Audiolivro realizado pelo canal Suryashanti Audiobook. Com suas economias, os dois conseguiram montar uma casinha simples, mas confortável,
que lhes dava razoáveis condições de vida. Com isso, o velho hábito de não parar em lugar algum estava sendo gradativamente substituído pela vontade de se assentar. Passados alguns dias, o inquieto jovem percorreu as barracas do movimentado mercado onde eram realizados todos os tipos de transações. A gritaria era imensa e as pessoas se avolumavam, tomando a locomoção bastante difícil. Ágil, o jovem não demorou muito a deparar com a barraca de Gustavo, o novo morador da cidade, onde estavam expostas belíssimas peças de tecido que chamavam a atenção de longe. E lá estava a linda jovem de nome Frederica, que lhe provocou irresistível atração. Sem importar-se com a presença do marido, dirigiu-se à moça, perguntando-lhe o preço de diversos tecidos expostos. A mulher percebeu os olhares sensuais com que Giuseppe a envolvia e ficou ruborizada. Gustavo, que estava nos fundos da barraca, percebeu a postura atrevida do rapaz e perguntou-lhe um tanto irritado: "O que deseja, senhor?" Giuseppe tentou disfarçar e perguntou o preço de uma bela peça de tecido, que acabou levando para casa. A partir de então, o jovem passou a vigiar discretamente os hábitos do comerciante, estudando os horários em que Gustavo não ficava na barraca e, nesses momentos, ia à procura de Frederica, sempre se desculpando em adquirir novos tecidos. Sua conduta foi percebida por Paolo, que um dia acabou perguntando: "Giuseppe, acho que você está ficando com os miolos moles. Por que vem entupindo nossa casa com tantos tecidos? Dessa maneira, logo vai acabar com nossas economias e também não teremos onde dormir." Paolo, estou apaixonado." Giuseppe falou, fazendo gestos teatrais. "E daí, só por causa disso vai ficar comprando todos esses tecidos? Vai dar para a Francesca fazer dúzias e dúzias de vestidos. Seu burro." "Eu não estou falando de Francesca, estou me referindo a Frederica, a linda mulher de Gustavo, o mercador de tecidos." Paolo coçou a cabeça num gesto característico que sempre fazia quando estava preocupado com alguma coisa. "Giuseppe, não me venha com mais uma de suas loucuras. Esqueça essa moça e agradeça a Deus por ter encontrado Francesca, que é uma boa mulher e tem a enorme paciência de lhe aguentar." Paolo, meu velho estimado amigo, o amor não tem explicação." Quando meu olhar pousou sobre aquele delicado rostinho, o coração disparou de forma incontrolável. Não é possível abafar o fogo abrasador de uma paixão. No começo, a linda jovem ficou arredia às minhas investidas, mas agora já começa a sorrir de forma sedutora, e em pouco tempo, tenho certeza, celebrarei mais uma conquista, falou suspirando profundamente. "Meu amigo, não vá se meter em encrencas", pediu Paolo, preocupado em abrir os olhos do incorrigível conquistador. "Não quero vê-lo aparecer boiando sem vida nas águas do ribeirão. Lembre-se de que um marido traído pode ser muito violento." Giuseppe soltou uma gargalhada, desdenhando os conselhos sensatos do amigo. "Rapaz, se eu tivesse medo de marido traído, já estaria morto há muito tempo. E, além disso, tudo vale para conseguir conquistar aquela joia preciosa." E assim o tempo foi passando. Numa manhã ensolarada, Giuseppe se aproximou com expressão de calculada humildade e abordou Paolo. "Amigo, vou hoje ao mercado tentar conquistar aquela coisinha linda. Não quer vir comigo para se distrair um pouco? Rapaz, vai meter-se em encrencas para conquistar a mulher alheia. E digo mais. Se brigar ou causar qualquer tumulto, quero estar longe." Giuseppe, percebendo que o amigo acordara de mau humor, saiu de perto, deixando para o dia seguinte as suas arremetidas amorosas. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Encrencas. Naquele ano, o inverno estava sendo extremamente rigoroso. À noite, agasalhados, Paolo e Giuseppe procuraram a Taverna dos Arcos,
onde a acolhedora lareira aquecia o ambiente, enquanto o brilho e a agitação das belas mulheres enchiam o ar de alegria e sensualidade, o que trazia excitação a todos aqueles homens. Naquela noite, entretanto, os acontecimentos tomariam um rumo diferente que acabaria por mudar de forma radical a vida de nossos personagens. Sentados numa mesa e embalados pela música fervilhante, começaram a beber e logo o inquieto Giuseppe percebeu Gustavo, o marido de Frederica, sentado em mesa próxima, a conversar com um grupo de amigos. Lá pelas tantas, entre uma música e outra, alguém resolveu provocar e falou em um tom de voz que permitia que todos ao redor pudessem ouvir. E então, Giuseppe, todos têm lhe visto frequentemente no mercado comprando tecidos na barraca do Sr. Gustavo, principalmente nas horas em que ele não está. Você está virando um colecionador de tecidos ou seu interesse é outro? Giuseppe reconheceu de pronto a figura de Teodoro, um boêmio leviano que vivia pelas tavernas aprontando confusões. Antes que pudesse responder, Paolo puxou-lhe, segredando ao ouvido. Rapaz, não entre nessa provocação. Teodoro é um pobre coitado. Não revide, principalmente porque o Sr. Gustavo está em uma mesa próxima. Apesar de ponderadas, as advertências de Paolo foram infrutíferas. Giuseppe, não conseguindo controlar o temperamento impulsivo, levantou-se enfurecido e foi tomar satisfação com seu ofensor. No mesmo instante, Gustavo também saiu de onde estava e caminhou em direção a Giuseppe, abordando-o de forma bastante rude. Ouviu que esse pobre infeliz disse: quero explicações imediatas do senhor. Falava, encarando ameaçadoramente o rapaz. O vinho consumido por ambos já havia causado o efeito e não tardou a provocar um princípio de briga, pois, de forma inesperada, Gustavo conseguiu derrubar Giuseppe ao solo com um murro que lhe acertou o rosto em cheio. Caído, ao passar a mão na mandíbula dolorida, percebeu o sangue escorrendo de sua boca e a cabeça girando sem parar. Em poucos segundos, levantou-se e, sem pensar, agiu como um felino. Tomou do ferro da lareira que lhe estava próximo e partiu para cima de Gustavo, atingindo com um golpe certeiro. O comerciante caiu pesadamente, o sangue começou a jorrar de sua cabeça. A gritaria era geral e Giuseppe, numa fração de segundos, recobrou a razão e correu a socorrer o adversário estendido no chão. Senhor Gustavo, fale comigo. Não lhe queria ferir tanto. Apenas fui me defender da sua agressão. Perdoe-me, não lhe queria fazer mal. Enquanto falava, um filete de sangue escorreu da boca do comerciante, enquanto seus olhos fechavam-se para sempre. Gustavo estava morto. Giuseppe, desesperado, começou a gritar. Eu não queria matá-lo, só fui me defender. Seus gritos histéricos ecoaram sem resultado na taverna, pois Gustavo não mais pertencia ao mundo dos vivos. Nos instantes seguintes, os amigos do comerciante, vendo o resultado trágico da briga, levantaram-se, rodeando ameaçadoramente Giuseppe, que logo percebeu as intenções vingativas daqueles homens rudes e agressivos. Ainda teve tempo de olhar em silêncio para Paolo, como que suplicando sua ajuda. Mas este, já saturado das confusões do amigo trapalhão, voltou-lhe as costas batendo em retirada, despedindo-se com essas palavras. Dessa vez você foi longe demais, agora vai ter de aguentar sozinho as consequências. E foi embora sem olhar para trás, deixando Giuseppe nas mãos da turba enfurecida, que, sem nenhuma compaixão, aplicou-lhe violenta surra, esmurrando-o sem parar. Em alguns minutos, ali estava estendido no chão mais um corpo sem vida. Giuseppe também estava morto ao lado do corpo de Gustavo. Os instintos, impulsos inerentes à natureza humana, sempre existiram, desde o princípio dos tempos, assegurando a possibilidade da preservação da espécie em épocas primitivas, em que a luta pela sobrevivência e a reprodução eram fatores indispensáveis. Entretanto,
À medida que vai evoluindo por meio do mecanismo natural das reencarnações, o espírito pouco a pouco tende a ir abrandando a intensidade de tais instintos, embora não os perca, e vai aprendendo a desenvolver a capacidade de sentir e ter emoções, o que o capacita a viver em grupo, experienciando o coletivo na multiplicidade das relações interpessoais. Esse é o caminho percorrido por todos nós desde os tempos escuros das cavernas até os dias atuais. Capítulo 4. No plano espiritual. Desesperado, as emoções em desalinho, Giuseppe não se deu conta de que já não fazia parte do mundo físico e ele permaneceu gritando ensandecido. Eu não o matei. Eu não quis fazer isso. Senhor Gustavo, fui apenas me defender. Foi o senhor que me agrediu. Quanto tempo assim permaneceu? Prisioneiro dos próprios pensamentos, o espírito tem a capacidade de plasmar a realidade em que se situa com o colorido das energias que traz dentro de si. Embora não fosse uma pessoa de índole má, tendo até um coração bastante generoso, o jovem deixou-se vencer pelo temperamento impulsivo e inconsequente, que acabou arrastando-o aos trágicos acontecimentos. Cansado de gritar sua inocência, viu chegar um grupo de homens, todos vestidos de branco, que muito calmamente se encaminharam em sua direção. Um deles, tomando a dianteira, estendeu-lhe as mãos, convidando suavemente, Giuseppe, venha, vamos levá-lo juntamente com o Sr. Gustavo para serem medicados, pois ambos estão muito machucados. Senhor, não quis matá-lo, acredite. Só quis me defender. E assim falando, chorava desesperado, agarrando-se à alva túnica do mensageiro espiritual que, afagando-lhe o cabelo em desalinho, confortava-lhe em tom paternal. Calma, meu filho, o momento requer apenas que você se desligue desses acontecimentos. Está bastante cansado. Entregue-se aos nossos cuidados e nada de mal lhe acontecerá. Deixe o sono tomar conta de você, relaxe, durma. Pouco a pouco, o comando hipnótico foi funcionando e o jovem entregou-se a profundo sono. Leonardo, o chefe da expedição de resgate, acostumado ao trabalho de recolhimento dos recém-desencarnados em situações difíceis, fez um sinal meneando a cabeça e de repente dois outros elementos da equipe colocaram Giuseppe adormecido sobre uma espécie de maca, levando-o com destino ao hospital da colônia espiritual Vinha de Luz. Ao acordar, sentiu-se mais disposto. Apalpou o próprio corpo, constatando que não estava mais ferido. Ficou um tanto confuso. O que será que aconteceu? Onde estou? Quem me socorreu? As indagações fervilhavam em sua mente sem que obtivesse as respostas necessárias. Tentou se levantar, mas percebeu que estava extremamente fraco. Nesse momento, a porta se abriu e uma jovem vestindo túnica azul celeste aproximou-se de Giuseppe, envolvendo-o em sorriso extremamente doce e confortador. Bom dia. Vejo que acordou bem disposto. Meu nome é Juliana e sou colaboradora da colônia Vinha de Luz. Giuseppe sorriu, parecendo aliviado. Pensou consigo mesmo. Que bom que fui socorrido a tempo. Lembro apenas da turba enfurecida correndo em minha direção. Tentei explicar que não queria machucar o Sr. Gustavo, mas estavam loucos e não quiseram me ouvir. Depois tudo ficou confuso, escuro. Jovem, por favor, você pode explicar-me o que está acontecendo? Giuseppe, falou ternamente Juliana, esboçando um largo sorriso, você precisa preparar-se para viver uma nova etapa em sua vida. Preste bastante atenção em tudo que vou lhe dizer. Quando atingiu o Sr. Gustavo, os amigos do comerciante que lá estavam correram até você e começaram a lhe agredir impiedosamente, não atendendo às suas súplicas de inocência. Depois de algum tempo, seu corpo ficou muito machucado, não resistiu aos ferimentos e você acabou desencarnando. Mas a morte é uma ilusão, pois apenas deixamos de lado a vestimenta física, retomando ao plano espiritual revestidos do corpo energético. Foi isso que aconteceu com você.
Durante um tempo razoável permaneceu ali, prisioneiro daquela cena, sem que pudéssemos fazer nada para lhe ajudar. Um dia, entretanto, lembrou que Deus existe e suplicou com a voz do coração a ajuda do Pai. Essa sua atitude foi a brecha que nos possibilitou acesso à sua alma e, aí sim, pudemos providenciar sua assistência e remoção para este local, onde está sendo tratado e iniciará a adaptação à nova etapa de vida aqui no plano espiritual. Então quer dizer que morri? Giuseppe estava atônito. Mas me sinto mais vivo do que nunca, apesar de um pouco cansado. Então morrer é só isso? Perguntou, fazendo uma expressão de espanto. E, Giuseppe, morrer é assim mesmo. Agora procure descansar. Se precisar de ajuda é só chamar, que sempre estarei por perto. Aos poucos irá compreender a nova realidade em que se encontra. Durma e lembre-se de que amanhã é sempre uma oportunidade de renovação e crescimento. Aos poucos, Giuseppe foi se adaptando e conhecendo novos amigos, que também retomaram da vida física e encontravam-se em convalescença na colônia. Com seu jeito irreverente e brincalhão, conquistava a todos com grande facilidade. Em breve deixou o hospital e passou a residir em um alojamento, onde aprendeu que o espírito, por meio das sucessivas reencarnações, vai colecionando experiências ao longo do caminho, desenvolvendo dessa forma todas as potencialidades que o remeterão de volta ao regaço do Pai. Embora fosse bem tratado e vivesse num ambiente onde a natureza exuberante o fazia recordar constantemente a grandeza divina, não eram poucos os momentos em que se sentia extremamente solitário, chorando lágrimas carregadas de saudade do tempo em que vivia como um andarilho, de vilarejo em vilarejo, em busca de aventuras e divertimento. Senti uma certa mágoa de Paolo, o velho amigo que acabou abandonando numa hora difícil. Mas esse sentimento vinha mesclado de um grande amor e por isso mesmo não doía tanto. Reconheceu que sempre teve um temperamento impulsivo e relembrou as inúmeras ocasiões em que o grandalhão lhe salvara de situações embaraçosas. A verdadeira amizade supera todos os reveses e resiste até mesmo ao tempo, que implacável. Não conseguia esquecer os momentos felizes que desfrutaram juntos, as farras, as bebedeiras e as belas raparigas. Certo dia, enquanto aguardava o início de uma das inúmeras palestras que assisti em companhia dos demais desencarnados, reencontrou Juliana, a jovem trabalhadora do hospital que o acolhera de forma tão amorosa. Após um gostoso abraço, Giuseppe tomou a iniciativa da conversa. Juliana, sinto-me muito feliz por estar recebendo valiosas informações de nossos instrutores e, graças a essa ajuda inestimável, já consigo compreender um pouco melhor a minha situação atual. Não posso negar que sinto falta de muitas coisas que tinha quando encarnado, principalmente a possibilidade de andar a sem rumo em busca de aventuras. Aqui me sinto um tanto restrito e até compreendo que assim seja, pois preciso reeducar-me na disciplina e em objetividade. Às vezes penso em Gustavo e tenho vontade de saber o que lhe aconteceu depois dos trágicos acontecimentos em que nos vimos envolvidos. Giuseppe, o Sr. Gustavo foi também assistido por amigos espirituais e aos poucos está conseguindo recuperar o equilíbrio. Graças a Deus, sua maior preocupação agora é cuidar-se para ajudar a esposa, Frederica, que ficou inconsolável com a morte dele. Ao ouvir isso, Giuseppe sentiu uma ponta de tristeza toldar seus olhos e pensou consigo mesmo que o temperamento aventureiro fez com que não criasse raízes, uma família, um lar, um refúgio onde pudesse voltar sempre que sentisse vontade. Sua casa era o mundo e seus horizontes, ilimitados. Com esse jeito, deixou que o coração seguisse vazio de sentimentos verdadeiros. Apenas Paolo era o amigo fiel, e a maioria das pessoas passara pela sua vida sem que delas restassem grandes lembranças. A visão da mãe correndo e gritando para lhe pôr de castigo surgiu em sua tela mental e naturalmente duas lágrimas silenciosas brotaram de seus olhos. Juliana, como que entendendo o que lhe ia no íntimo, despediu-se com um beijo na fronte, deixando-o imerso em suas recordações.
Capítulo 5. Planos futuros. 25 anos terrenos haviam se passado após aqueles acontecimentos. No plano espiritual, Giuseppe tomou-se um novo homem. Mais amadurecido, aguardava com certa ansiedade a entrevista agendada com o irmão Cipriano, responsável pelo setor de planejamento reencarnatório da colônia. O ambiente era simples e despojado. Móveis brancos davam um toque de pureza ao ambiente. Em cima da mesa redonda, um lindo vaso de margaridas trazia um pouco de vida ao lugar. Irmão Cipriano convidou Giuseppe a acomodar-se em confortável poltrona. Querido irmão, começou a falar, olhando Giuseppe fixamente, você já está conosco há vários anos e nesse tempo vem se dedicando com afinco e interesse aos estudos e ao trabalho que lhe foi confiado. Agora chegou o momento em que a vida maior lhe cobra o prosseguimento do aprendizado. Para isso você deverá voltar à crosta planetária, em novo mergulho reencarnatório. Está capacitado para desempenhar com sucesso suas tarefas na nova existência. Iremos acompanhá-lo com carinho e dar-lhe toda a assistência necessária em sua nova encarnação. Como espírito ligado a essa colônia, fim da nova etapa física, o que deverá acontecer quando você estiver com a idade de 53 anos, retornará ao nosso convívio. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Giuseppe escutou atentamente as palavras do instrutor. Irmão Cipriano, além de outras situações, preocupa-me o compromisso que assume com Gustavo quando, no impulso deslocado, acabei por tirar-lhe a vida física. Nessa próxima encarnação encontrarei condições para apagar essa mancha que me atormenta a consciência. Cipriano, pondo a mão sobre o ombro do jovem, falou amorosamente. Meu amigo, a bondade de Deus é infinita e seu amor, inesgotável. Dessa forma, concede sempre a seus filhos as oportunidades benditas de retificar os tropeços do caminho. Por sua dedicação e empenho sincero nesses anos em que está aqui na colônia, você conquistou o direito de adiar a quitação dessa dívida, o que constitui medida francamente favorável ao seu êxito, pois, apesar de esclarecido, ainda poderia encontrar dificuldades na resolução de semelhante questão. Aproveite todas as oportunidades que a vida lhe apresentar e voe sempre em direção à luz. Cise positivamente o temperamento aventureiro para descobrir em cada irmão que cruzar o seu caminho um ser ao qual possa amar incondicionalmente. Deixemos para o futuro o compromisso com Gustavo. Agora vá, pois amanhã deverá ingressar no setor de reencarnação. Que Deus lhe proteja, caro Giuseppe. Giuseppe, em algumas encarnações seguintes, sempre com trabalho e dedicação, foi acumulando conhecimento e adquirindo experiência ao aproveitar com eficiência as oportunidades oferecidas. Sempre, ao findar cada etapa reencarnatória, voltava à colônia espiritual, reencontrando seus velhos amigos, entre os quais Paolo, o grandalhão, foi se juntar. Aos poucos, o antigo aventureiro inconsequente e solitário foi aprendendo a amar e a construir novas relações a cada nova vida e, assim, o tempo foi avançando. Na colônia, mais uma vez a cena se repetiu no gabinete do irmão Cipriano. Giuseppe acompanhado de seu inseparável amigo Paolo, ouvindo as equilibradas orientações do velho instrutor. Amigos, na próxima encarnação que se aproxima, vocês terão a oportunidade de trabalhar entre os seguidores da nova doutrina que já está, desde meados do século passado, entre os homens com o objetivo de resgatar-lhes a espiritualidade e abrir-lhes o coração para a prática do bem, do amor e da caridade. Refiro-me à doutrina espírita, codificada na França pelo professor Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, e que agora se disseminou profundamente no território brasileiro. Terão condições de conhecer o Espiritismo e trabalhar em suas fileiras. Também se encontram em condições de resgatar o velho débito do passado, em que Giuseppe pôs fim à vida de Gustavo, e Paolo abandonou a própria sorte. Pelos mecanismos sublimes da reencarnação, continuou Cipriano, Gustavo nascerá primeiro e receberá Giuseppe como filho.
Paolo também reencarnará, novamente encontrando o velho amigo e dando continuidade à bela amizade que os une, e irá ajudar firmemente nas provas e expiações. Frederica, a antiga companheira de Gustavo, voltará ao cenário terrestre novamente casada com o comerciante e recebendo Giuseppe como filho querido. Naturalmente, a reunião de todos poderá despertar energias e sentimentos adormecidos que deverão, dessa vez, ser superados para sempre. Poderão acontecer dificuldades no relacionamento entre pai e filho, mas tudo se resolverá com o exercício do amor, da tolerância e do perdão incondicional. Para isso foram preparados demoradamente. Esse é o objetivo maior dessa programação, superar de vez as velhas amarras do passado. Giuseppe terá de superar algumas dificuldades e, a partir de determinada idade, ser-lhe-ão despertadas energias que acabarão por originar complexa dor de cabeça a lhe afligir por alguns anos. Se bem aceita e compreendida, essa dor o levará ao encontro da doutrina espírita, em que, por meio de amigos do passado, terá acesso ao caminho da cura para o corpo por meio da eliminação do sintoma e do equilíbrio da alma, à medida que se dedicar ao serviço nobre da mediunidade abençoada. Percebendo certo ar de apreensão nos dois amigos, Cipriano reforçou suas últimas palavras. A misericórdia divina não desampara nenhum de seus filhos. De certa forma, vocês tiveram a oportunidade merecidamente conquistada pelo trabalho e dedicação de adiarem a quitação desse débito. Agora, fortalecidos, encontram-se em condições ideais de vencer o desafio. Daqui estaremos velando por vocês. Orem, confiem e trabalhem. Em breve nos veremos mais uma vez, quando o retorno acontecer. Aí, então, nos abraçaremos felizes pela vitória conquistada. Que Deus lhes abençoe. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist ou vídeos. Capítulo 6. Aborrecimentos. Eu não aguento mais. Essa minha vida está virando um inferno. Se continuar assim, acho que me aborrecerei definitivamente com meu pai. Ele não me entende e sua intromissão nos meus assuntos particulares vem causando profundos aborrecimentos. Assim não dá para continuar. E Otávio deixou-se cair pesadamente no sofá da sala, a cabeça entre as mãos, sentindo-se cansado com aqueles desentendimentos com o pai, que se vinham arrastando desde a infância. Sônia, sua esposa, já conhecendo o caráter irritadiço de Otávio, interveio de forma carinhosa. Querido, não se exalte. Se continuar com esse nervosismo, à noite acabará tendo outra crise de dor de cabeça. Procure respirar calmamente enquanto vou preparar um suco de maracujá bem gelado. Otávio tentou sorrir e deitou-se no sofá, procurando seguir as sugestões da esposa e se acalmar. Aos poucos a raiva foi cedendo lugar às lembranças do passado, que surgiam dos confins de sua alma. Desde que se entendia como gente, o pai era a figura constante a lhe afligir. Percebia claramente quanto protegia os outros irmãos. Lembrou-se dos castigos pesados e até das surras que recebia, muitas vezes sem sequer saber por que estava apanhando. Recordou-se da mãe, o anjo de doçura em sua vida, sempre procurando protegê-lo dos maus tratos do genitor. Pronto, querido. Aqui está o suco. Coma também essas bolachinhas, e vamos assistir um pouco de TV, propôs Sônia, sorridente. Naquela noite, como vinha acontecendo com frequência nos últimos meses, sempre que se aborrecia Otávio era cometido de fortes dores de cabeça, que o obrigavam a ir ao pronto-socorro em busca de uma medicação de emergência. Já havia procurado diversos médicos, feito vários exames, sem que achassem a origem do sintoma que tanto o atormentava. No dia seguinte, ainda um pouco atordoado, mas sem sentir dor, levantou-se cedo, pois tinha de viajar por causa do seu trabalho de vendedor. Sônia, não sei o que seria de mim se não fosse a ajuda do compadre. José está sempre pronto a nos auxiliar. E um grande sujeito, você não acha?
Concordo, querido. Ainda bem que o temos como amigo, disse Sônia, acelerando os preparativos para o desejum. Da cozinha, um delicioso aroma de café estimulou o apetite de Otávio. E assim teve início mais um dia na vida do casal. Capítulo 7. No trânsito. Naquele ano o verão estava muito quente. Já pela manhã, o céu azul sem nuvens e o ar parado faziam Roberto transpirar dentro do carro. O trânsito, como todos os dias, era quase sempre congestionado, fazendo com que o rapaz levasse meia hora até o apartamento de Priscila, sua namorada, e de lá outro tanto para chegar ao hospital em que ambos trabalhavam, ele como médico e ela como assistente social. Enquanto acompanhava o lento deslizar dos carros pela avenida, seu pensamento divagava como um pássaro a voar em plena liberdade. Embora fosse um cirurgião plástico, trabalhava no setor de emergências daquele hospital da capital paulista havia 3 anos. Jovem, com seus 29 anos incompletos, possuía razoável experiência em lidar com a dor humana nos momentos mais trágicos e desesperadores, como os que cotidianamente aportavam naquele pronto-socorro. Desde pequeno acalentava o sonho de ser médico. Filho mais velho de uma família de classe média do interior do estado, ficou órfão de pai quando tinha 15 anos, fato esse que o obrigou a trabalhar para ajudar no sustento da mãe de seus 2 irmãos menores. O pai, funcionário ferroviário aposentado, desencarnara repentinamente vítima de um infarto. Apesar das dificuldades, o caráter empreendedor e otimista de Roberto ajudou a alcançar seu objetivo e, aos 26 anos, formou-se em medicina, tendo a oportunidade de logo ser contratado para o quadro de funcionários do pronto-socorro. Nascera em família espírita e, desde menino, frequentava as atividades de evangelização no centro espírita de sua cidade, habituando-se a aceitar com naturalidade os conceitos da doutrina codificada por Allan Kardec. Dotado de sensível personalidade, sempre foi atraído pelo sentido estético da vida, enxergando a beleza em todos os lugares por onde passava. Ao ingressar na faculdade, sentiu-se atraído pela cirurgia plástica, como um artista que procura a perfeição das formas. Em seu caso, buscava, como médico, propiciar a oportunidade para que as pessoas pudessem recuperar a autoestima, apreciando melhor seu corpo, e, como espírita, procurava plantar sementes de felicidade no coração de seus clientes, querendo vê-los bonitos por fora e por dentro. Pensando dessa forma, também sentia grande interesse pela psiquiatria e psicologia, lendo bastante sobre o assunto. Atualmente, além de trabalhar como plantonista, fazia também residência médica com renomado cirurgião e, nas poucas horas que lhe sobravam, frequentava o Centro Espírita Sementes da Verdade, sendo valoroso colaborador em diversas atividades, das quais a que mais lhe agradava era o serviço de entrevista e encaminhamento dos assistidos que acorriam ao centro em busca de consolo e orientação. O trânsito fluía lentamente e o jovem médico continuava imerso em suas divagações. Estava observando que, nos últimos tempos, um número cada vez maior de pessoas buscava a casa espírita. Cansadas, tensas, angustiadas, maltratadas por multidão incontável de problemas e dores, vinham em busca de um pouco de paz. A doutrina espírita, com sua mensagem de encorajamento e esperança, trazia alívio àqueles seres. Além de bálsamo e consolo, também lhes abria as comportas da alma, oferecendo o remédio definitivo para todos os seus problemas, estimulando-os ao autoconhecimento e à reforma interior. Mas, pensava, grande número dos que procuram o centro espírita, assim que obtém alguma melhora, afasta-se do tratamento, não querendo assumir maiores responsabilidades em relação à vida. Lembrava-se do dia em que, de forma impaciente, queixou-se a seu Valentim, o velho dirigente dos trabalhos, e dele ouviu a orientação que nunca mais esqueceu. Meu menino, não se apoquente ao ver as inúmeras desistências e justificativas daqueles que ainda não estão amadurecidos para a renovação.
Lembre-se da parábola evangélica do semeador que lançou as sementes em diversos tipos de solos, uns férteis e outros áridos. Somos apenas semeadores, nossa função é julgar as sementes. Os resultados, entretanto, não nos pertencem. Portanto, nada de desânimo e mãos à obra, pois o trabalho aumenta cada dia. Sua atenção retornou ao trânsito, pois agora já se aproximava do destino. Em poucos minutos estava na frente de imenso edifício, onde a namorada já o esperava. Bom dia, querido. Que bom vê-lo já de manhã. Você está tão bonito, afirmou sorridente a jovem Priscila. São seus olhos, querida, são seus olhos, exclamou Beto, sorrindo e admirando a bela mulher à sua frente. Partiram então rapidamente em direção ao hospital. O trânsito, ainda congestionado, fez os jovens aproveitarem o tempo em alegre conversa. Sabe, Priscila, enquanto vinha para cá, estava pensando naqueles que vão ao centro espírita em busca de auxílio e logo após as primeiras melhoras desaparecem sem deixar vestígio. E, Beto, as pessoas relutam em dar o grande salto de qualidade ao assumir a responsabilidade e o poder sobre a própria vida, julgando mais fácil transferir essa tarefa a alguém de fora. Mas acredito que cada um tem o seu momento de enxergar as coisas e, mais cedo ou mais tarde, a necessidade de transformação interior visitará a consciência de todos nós. Enquanto você falava, estava lembrando a noite em que nos conhecemos. Você chegou ao centro trazendo seu pai doente e eu tive a alegria de estar trabalhando como entrevistador, lembra? Como poderia esquecer, se desde aquele momento seu doce olhar me enfeitiçou para sempre? Brincou Priscila, fazendo um carinho nos cabelos do namorado. Capítulo 8. Vida em família. Sônia não via a hora de chegar a sexta-feira. O feriado prolongado iria ser ótima oportunidade para ela e Otávio descansarem um pouco. Reconhecia que o marido vinha trabalhando em ritmo intenso a fim de manter o orçamento doméstico, apesar de ela, com seu salário de professora, também contribuir para as despesas. Mas a vida estava difícil e aquele feriadão seria excelente para curtirem um pouco mais as crianças. O dia esperado chegou e o veículo saiu da garagem abarrotado de utensílios, os mais diversos. Parecia até que iriam ficar fora por uns 2 meses e não apenas 3 dias. Otávio, vendo o carro entupido daquele jeito, reclamou com a esposa. Sônia, por que levar tantas coisas? Assim não vai sobrar espaço para os meninos. Sônia, desafiadora, pôs as mãos na cintura e respondeu de modo indiscutível. Não mexa em nada do que vou levar. Tudo terá sua utilidade. E pare de reclamar igual um velho, pois eu não entendo mesmo é porque o senhor vai levar 5 pares de tênis para a praia. Você não acha um pouquinho exagerado? Não mexa nos meus tênis. Gosto deles e pronto. Respondeu Otávio com ares de mal-humorado. Sônia ia retrucar, lembrando ao esposo os outros 5 pares de tênis velhos que ele tinha a mania de guardar, mas achou melhor ficar calada. Afinal, o dia estava lindo e todos iam divertir-se. Em vez de continuar sua argumentação, soprou um beijo da palma da mão para o marido. Seu maluco, vamos embora e chega de papo furado. E, assim, lá se foram o casal e as crianças em busca de descanso e diversão. Após vencerem a batalha do congestionamento na estrada, finalmente chegaram à praia. A cidadezinha litorânea estava repleta de turistas. Acolhedora e simples, havia muitos anos era o local escolhido por Otávio e Sônia sempre que dispunham de condições para umas férias. No sábado, enquanto se preparavam para o almoço, viram um cartaz afixado no quadro de avisos da pousada. O Centro Espírita Arautos da Verdade anuncia palestra sobre o tema. Os mecanismos da lei do karma. Todos estão convidados. Então, querido, que tal irmos a essa palestra? Parece que vai ser algo interessante. Já ouvi falar disso em algum lugar.
Acho que foi a Elvira, lá da escola. Sônia, nós viemos aqui para descansar e não quero pensar em nada. A minha vida já é cheia de problemas, imagine se vou querer saber de problemas de vidas passadas. Isso não me interessa, mas se você quiser, vá que eu fico com as crianças, respondeu Otávio, encaminhando-se para o restaurante. Diante da reação do marido, Sônia acabou desistindo da ideia. E os belos dias de sol foram acontecendo, e Otávio respirando a brisa marinha e curtindo o calor da família, foi recuperando sua energia e retornou feliz e revigorado ao trabalho do dia a dia.